falando sobre eleições 2026, a coluna Igor Gadelha e vocês, o que trouxeram também uma preocupação aí de um líder petista, do Randolfo Rodrigues, sobre as eleições do Senado. É uma preocupação não só dele, como de todos nós brasileiros, até porque essa eleição vem sendo falada lá desde a eleição passada. A direita brasileira vem focando na eleição para o Senado, principalmente por conta da questão do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje nem é esse tanto o foco, mas é necessário que exista uma base forte do Senado em 2026, para as eleições de 2026, e é isso que vocês trazem na coluna, o Randolph, olha, relembrando esse assunto, não dá para esquecer das eleições para o Senado para 2026. Isso, eu encontrei o Randolph no evento do 8 de janeiro, eu estava ali num canto, eu fui conversar com ele, a gente conversando sobre diversos assuntos e perguntei de eleição, porque como vários petistas gostam de dizer, Lula, desde o meio do ano passado, já está no modo full eleição. Sim. Tudo que ele fala, tudo que ele pensa é olhando para outubro de 2026. Então eu perguntei para o senador Randolfo Rodrigues justamente as preocupações dele com a eleição nacional que a gente vai ter agora em 10 meses. E ele me falou uma frase que eu achei muito impactante. Justamente ele falou assim, olha, não podemos ficar olhando apenas para a eleição nacional, que seria o 4º mandato do presidente Lula, que seria uma eleição muito importante para o campo progressista. Mas a gente tem que ter um olhar especial para a eleição do Senado, porque a direita, os bolsonaristas, a oposição está olhando para essa eleição no Senado com um carinho especial. Eles estão fazendo contas a contas, eles estão fazendo acordos nos estados. A gente pode lembrar a briga que a Michele Bolsonaro teve no Ceará, quando soube que o PL estava fazendo acordos com o Ciro Gomes. O acordo com o Ciro Gomes tem a ver com um candidato da direita ao Senado pelo Ceará, porque eles vão perder o girão e eles não querem perder uma cadeira. Isso ocorre em outros estados, existem debates no Rio de Janeiro, existem debates... Santa Catarina, a questão do Carlos Bolsonaro. Aqui no Distrito Federal, a direita está olhando com muito carinho para essa eleição. O que o Randolph fez o alerta foi falando assim, olha, a gente corre o risco de o presidente Lula ganhar a eleição, a direita ganhar a eleição do Senado e ele começar um 4º mandato, tendo a Casa Legislativa, em vez de tratar de questões econômicas, questões de segurança pública, questões importantes para o Brasil, a gente está discutindo o impeachment de ministros do Supremo, que geraria uma crise institucional sem precedentes. A Câmara dos Deputados, a avaliação sempre, não do Randolph, mas de outros petistas, é que dificilmente a esquerda terá maioria. A Câmara dos Deputados é uma casa que geralmente o campo conservador, ali o centrão, tem uma maioria, com os bolsonaristas ficando ali um pouco maiores talvez, mas com o centrão ali, com uma pauta liberal, vamos falar assim, com uma pauta um pouco mais conservadora, onde costuma ter maioria. E no Senado hoje é a casa que tem segurado muita coisa que a Câmara dos Deputados aprova e que o governo é contra. O governo tem maioria no Senado, a conta do governo do Senado é que assim, olha, a gente tem um número razoável de senadores aqui para segurar muitas pautas que incomodam, inclusive na CPMI do INSS, onde o Lulinha não foi convocado, onde ministros do governo não foram convocados, justamente pela base que o governo tem no Senado. Então o Randolph olha e fala assim, olha, se a gente não se preocupar com a eleição do Senado, a gente vai perder essa eleição e não vai importar o presidente Lula estar no 4º mandato, ele vai ter muita dificuldade, porque a Câmara já tem as suas dificuldades naturais. Se a gente tiver dificuldade no Senado, se a direita consegue, por exemplo, eleger um presidente do Senado, que é automaticamente o presidente do Congresso, o campo progressista vai estar em maus lençóis. Então, o que o Randolph fez foi esse alerta, até porque ele precisa da reeleição também no Amapá, ele ali está nas pesquisas, aparece na 3ª e na 2ª colocação ali, a líder nas pesquisas é a Raíssa Furlan, esposa do prefeito de Macapá, o doutor Furlan. Então, também é uma eleição difícil para o Randolph Rodrigues e que ele olha e fala assim, olha, temos que pensar muito na eleição ao Senado, temos que colocar as nossas peças no tabuleiro, fazer os acordos necessários para que a gente também tenha, se não uma maioria, um equilíbrio de forças no Senado Federal. Falando sobre isso, eu pedi para o pessoal fazer um carômetro para a gente falar dos governadores que querem se descompatibilizar para vir para o Senado Federal. Gente, olha, fizeram um belo de um carômetro mesmo, ó.
E tem muita gente. Então, nós temos, no Rio Grande do Norte já temos Fátima Bezerra, a gente pode começar pelo alto ou podemos começar por aqui, ó. Vamos pelos que sinalizam. Então, os que sinalizam que podem concorrer ao Senado, temos Eduardo Leite, Gladson Camelli, do Acre, Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, que já deixou isso claro. Deve ser candidato aqui pelo Distrito Federal. Helder Barbalho, do Pará, deixou isso muito claro também. João Azevedo, da Paraíba. Cláudio Castro, do Rio. Antônio Denário, que apesar de ter uma ação no TSE, diz que vem, sim. Essa ação ela acontece, ainda está em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral. Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Marcos Rocha, do União de Rondônia. Agora, quem vai disputar a reeleição? Jerônimo Rodrigues, do PT da Bahia, Raquel Lira, que não sei se ganha, não. Está uma situação complicada ali em Pernambuco, porque vai enfrentar provavelmente o prefeito João Campos, que é alguém bastante popular. Pode ser difícil, né? Vamos ver. Rafael Fonteles, do PT do Piauí, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Tarcísio, que agora, né, vem como candidato, já que não vem à presidência da República, Fábio Mitidieri, do PSD do Sergipe, Clécio Luiz, do Amapá, Eumano Rodrigues, do Ceará, Eduardo Riedel, do PP do Mato Grosso do Sul. Agora, quem indica que vai concorrer à presidência? Ronaldo Caiado, do União de Goiás, que diz ainda que se a União não o colocar como candidato à presidência da República, ele tem uma outra carta na manga, um outro partido. Veremos, acho que aí é opinião, não informação, acho que tem desses 3 candidatos ali, o que mais tem chance de ser realmente candidato à presidência, se Flávio Bolsonaro mantiver sua candidatura para valer realmente em outubro, até o meio do ano que vem, é Ratinho Júnior. Sim. Esse me parece que o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, olha para a eleição e fala que talvez seja mais interessante você ter um candidato, mesmo que ele não vá vencer a eleição, mesmo que não figure entre os favoritos para vencer a eleição, do que não ter nenhum candidato só com Flávio Bolsonaro. Caso o Tarcísio de Freitas fosse candidato, o cenário mudaria radicalmente. Totalmente. Né? Porque tirando o Romeu Zema ali, que o Novo gosta também de marcar posição sempre, mas a tendência seria que todo mundo fosse com o Tarcísio de Freitas. Com o Flávio Bolsonaro vai ter que mostrar sua viabilidade para convencer esses partidos. Até o momento, ali ele consegue aparecer melhor em alguns institutos de pesquisa, aparece pior em outros, precisa ver a rejeição, é uma coisa muito importante nesse momento de escolha de candidaturas. Ratinho não tem essa rejeição. Uma coisa que muita gente fala, mas que não é confirmado, todo mundo fala que não é verdade, mas eu acho que é uma avaliação importante, o Ratinho Júnior tem uma vantagem sobre outros candidatos, que é o pai. Ah, claro. Que é nacionalmente conhecido, que é o apresentador, o Carlos Massa, o Ratinho, e que, claro, não pode fazer propaganda na televisão aberta, não pode fazer propaganda para o filho em rádio, mas é um nome conhecido que pode estar no palanque, pode pedir votos para o filho, entendeu? E todo mundo conhece, especialmente na região onde a direita talvez tenha mais dificuldade para entrar, que é o Nordeste. O Ratinho é bastante conhecido no Brasil todo. Ele estando no palanque de Ratinho Júnior, pode ser uma vantagem interessante para o governador do Paraná. Você imagina ter Ratinho fazendo propaganda do seu próprio filho? É um comunicador que está no Brasil há muitos anos. A gente devia ser criança e o Ratinho Júnior, o apresentador, já fazia um sucesso estrondoso e muito popular, falando com as camadas da população onde a direita tem mais dificuldade de entrar. Isso. O Ratinho Júnior, governador, ele é bastante conhecido no Paraná, mas saindo do Paraná ele vai ter essa dificuldade. Se ele estiver do lado do Ratinho pai, apresentador, facilita muito as coisas. Assim como, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. Se ele tivesse o pai do lado, que é nacionalmente conhecido, também seria muito mais fácil do que ele não vai ter o pai ao lado. O pai provavelmente vai estar cumprindo a detenção, vai estar cumprindo sua pena em regime fechado, né? Domiciliar ou não, vamos ver também nos próximos capítulos. Mas para o Ratinho Júnior é uma vantagem importante e muita gente do PSD frisa isso. Ter o Ratinho pai ao lado do Ratinho filho
É um diferencial, especialmente numa campanha ali onde os candidatos estão pulverizados. E lembrando que o PSD de Kassab, PSD de Dado, é um partido com um número enorme de prefeitos, coisa que o PL não conseguiu fazer. Isso. E que pulverizado consegue fazer uma campanha enorme. Vamos lembrar que como o Kassab é um monstro político, né, no bom sentido, porque antes das eleições de 2024, o Kassab foi indo atrás de prefeitos do PL. Tanto que a gente contou aqui no Metrópolis, contou na coluna Igor Gadelha, como o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, estava bravo, porque o Kassab estava conquistando prefeitos, candidatos à reeleição, gente que poderia conquistar cadeiras importantes pelos municípios do Brasil. O Kassab foi pegando todo mundo e fez a maioria dos municípios do Brasil hoje é um dos vencedores da campanha, é o PSD, e esses caras, claro, ajudam em eleições para o Senado, ajudam para eleições, para eleição nacional. Tudo isso pode ser uma vantagem para o Ratinho Júnior. Aí, opinião, acho que hoje o cenário estaria Caiado menos, apesar desse otimismo dele. Acho que o próprio União Brasil não está muito entusiasmado com a candidatura do Ronaldo Caiado. Ele tem bons números em Goiás, mas uma dificuldade grande para ser conhecido nacionalmente. Não tem um padrinho político forte para levar ele, apesar do Caiado também estar na estrada política há muitos anos, né? Foi candidato em 88 à presidência da República. Candidato a presidente, deputado, senador, governador. Já passou por tudo. Tudo. Então, assim, a candidatura do Ronaldo Caiado mais difícil. O Romeu Zema deve entrar para disputar, para marcar a posição do Novo, que é uma coisa que o partido tem feito nas últimas campanhas, mas perderia uma chance de ir para o Senado, que seria interessante também. Ele é um governador popular em Minas, conseguiria uma cadeira relativamente tranquila no Senado Federal. E Ratinho Júnior, acho que hoje a campanha se desenha com Lula pela esquerda. Uma coisa nova também que os petistas falam é que, pela primeira vez em muitos anos, talvez toda a esquerda esteja unida em torno do Lula. Não vai ter candidatos de partidos menores de esquerda pulverizando os votos do Lula no primeiro turno. E a direita tendo que, aí sim, dividir votos entre o Flávio Bolsonaro e, na minha opinião, Ratinho Júnior. É isso. E um mapa muito azul aí, de governadores que virão muita gente para o Senado, né? E justamente essa eleição que todo mundo está olhando tanto, né, que é como será a configuração do Senado. O Senado troca 2/3, né, da Casa Legislativa, né, são 2 senadores por estado nessa eleição. É uma eleição importante que muda forças políticas no Congresso Nacional. Vamos ver se todo governador que sai ao Senado realmente entra como um dos favoritos na disputa. Atenção para quem você vota, porque são 8 anos no mínimo sentado na cadeira no Senado.